Se você é como eu, provavelmente se apaixonou por esse carro quando ele fez uma breve e borrada aparição em Kill Bill, de Quentin Tarantino. Naquele tempo eu não sabia o que era, e nem havia cenas dele em movimento. Mas o charme era absolutamente inegável. Bem-vindo ao De Tomaso Mangusta, nascido de uma rivalidade entre a Itália e os Estados Unidos. Um carro com reputação de ter uma dirigibilidade traiçoeira. Vou contar mais sobre a sua história e nós vamos dar uma volta com ele. Mas antes, vamos dar uma olhada naquela carroceria incrível desenhada por Giorgetto Giugiaro. Então, para mim, este é o auge absoluto do design ítalo-americano. Agora, de lado, você pode ver aquela silhueta italiana incrível de um carro com motor central. Mas então, se você olhar para a frente, você tem os faróis duplos de muscle car americano. E na traseira, aquela tampa traseira do motor dividida é puro Corvette. Não só isso, mas o jeito que ela abre no estilo asa de gaivota é simplesmente genial. Aquelas curvas incríveis, aquela postura musculosa e todos os detalhes. Eles simplesmente criam algo que para mim é um carro lindo, mas para mim é mais do que isso. Acho que Giugiaro, mais do que em qualquer outro carro que ele fez, no Mangusta, ele criou algo que simplesmente parece vivo. Chega disso, vamos dar uma volta. Te conto mais sobre sua história polêmica e veremos como é dirigir esse carro. Então, nessa história, os Estados Unidos são representados por Carroll Shelby e a Itália pelo argentino Alejandro de Tomaso. Eram duas personalidades bem fortes e em meados dos anos 60 eles se juntaram para produzir um carro de corrida para a Can-Am. De Tomaso deveria produzir um motor e cuidar de parte do chassi. Shelby iria principalmente investir dinheiro no projeto, mas, como era de se esperar, eles não se deram bem. Então, Shelby simplesmente saiu do projeto e retirou o dinheiro que deveria investir. De Tomaso ficou tão indignado que quis se vingar dele, e foi assim que esse carro, o Mangusta, nasceu. Deixe-me explicar melhor. Então, Mangusta significa mangusto em italiano, e De Tomaso achou que a melhor maneira de se vingar de Shelby seria prejudicar a reputação e as vendas do ícone americano, o corrente alternada cobra. O mangusto é o único animal que pode matar uma cobra. E ele fez um carro com uma base bastante sofisticada para enfrentar a cobra. Eles foram produzidos de 1967 a 1971 e nesse período apenas 401 foram feitos. Giugiaro, que na época era um designer, foi responsável por essa carroceria incrível. Mas o chassi em si era em grande parte baseado no carro que acabou saindo daquele projeto malfadado com Shelby. Esse era o De Tomaso P70. Então ele tem um chassi de longarina central, suspensão independente em todas as rodas, há um subchassi na traseira para o motor, freios a disco, câmbio ZF de 5 marchas. Carro sofisticado, baseado em chassi de corrida, deveria ser realmente muito bom. Em relação ao motor, os originais saíram com o Ford 289, eu acho, Hypo, que tinha cerca de 300 cavalos de potência e era um motor que girava bastante, especialmente para os padrões americanos. A maioria das Mangustas, porém, incluindo este aqui, vinha com o Ford 302 padrão, que entregava apenas 230 cavalos de potência. Então isso acabou prejudicando um pouco a briga dele com o Cobra. Este carro foi preparado com curso aumentado. Não sabemos os números exatos, mas é provável que ele esteja gerando algo entre 300 e 330 cavalos de potência. Então ele tem mais potência. Mas vamos descobrir como ele soa e como é a sensação de dirigir na estrada. E então vamos falar mais sobre a dirigibilidade e ver se ela é tão traiçoeira assim. Se a Mangusta é tão traiçoeira quanto as pessoas dizem,
Este é outro Mazda muito rápido. Todos os Panteras que dirigi são rápidos. Este aqui parece estar mais ou menos no meio desse grupo. O que ele tem é um torque absolutamente impressionante. Quero dizer, você pode colocar em segunda marcha, você pode estar em segunda ou sexta marcha em qualquer rotação. E ele simplesmente responde com uma força notável. É realmente muito adorável. A direção desses carros é lenta, com cerca de 4 voltas de batente a batente, o que é uma desvantagem para quem dirige de forma esportiva. Isso talvez explique a fama desses carros de serem difíceis de controlar no limite. Se ele já é um carro que sai bastante de traseira, com uma direção tão lenta assim, vai ser muito difícil de controlar. Por outro lado, se você estiver dirigindo a uns 80% e dentro dos limites do carro, então você tem aqui um sistema de direção maravilhosamente progressivo e extremamente comunicativo. É realmente adorável. A caixa de direção é igual à da minha Ferrari 308 de pinhão e cremalheira. Curiosamente, não sei o motivo, deve ser o ajuste dela. A direção parece até melhor aqui, com um pouco mais de precisão. E os freios, eles realmente parecem um pouco duros. Mas eu acho que eles têm um bom poder de frenagem. Eu acho que, para o desempenho do carro, no geral, é o que eu mais acho que é a única fraqueza que eu realmente poderia apontar. E isso é surpreendente. Uma coisa a mencionar é a posição de dirigir. Eu estava apreensivo. Achei que não caberia. Não caibo na maioria dos Panteras. Na verdade, está tudo bem, tenho espaço suficiente para minha cabeça. A única coisa é que você precisa manter as pernas afastadas. O volante está em uma ótima posição para os braços, mas se eu colocar as pernas onde eu quero, não conseguiria virar o carro direito. Fora isso, é muito confortável, anda muito bem, na verdade seria um ótimo carro GT, tem bastante espaço na frente e ainda tem um pequeno porta-malas ali do lado também. Ergonomicamente, não é tão ruim quanto eu pensava. Você tem uma fileira de interruptores ali para coisas como luzes, ventilação. Estou usando o ar-condicionado agora porque as janelas estão fechadas e acumula bastante calor. Ele está funcionando, o que é ótimo. Você consegue ver bem os instrumentos, diferente da maioria dos Panteras. Os bancos são confortáveis desde que você adote a posição reclinada certa. É realmente muito bom. A embreagem é muito pesada e não é o tipo de mecanismo mais suave. A troca de marchas, que eu esperava ser bem ruim, porque você tem o Transaxle ZF bem na traseira do carro e ele é acionado apenas por cabos. Ela funciona muito bem, mas é pesada e exige cuidado ao trocar as marchas. Também há algumas curvas fechadas aqui. Então vamos ver se essa reputação é realmente merecida. Vou manter na terceira para essa aqui. E é muito bom. Para ser justo, é no limite que ganham fama de traiçoeiros e em alta velocidade dizem que são instáveis. John, muito obrigado, John, por me deixar fazer isso hoje. Foi um sonho. De verdade. John, que trouxe isso aqui, disse que já fez a geometria. Johnny Woods tem trabalhado nesse carro. Ele fez algo com a geometria para que não sofra tanto com bump steer quanto alguns dos outros carros. Bem, ele tem aquele típico feeling do Ford Cleveland, mas esse aqui puxa forte também entre 4 e 5 mil giros, então não é só conversa fiada, que realmente funciona se você acelerar um pouco mais. Agora vou tentar colocar em segunda marcha para essa pequena curva em cotovelo. A dianteira está boa. Estou dirigindo devagar, como prometi ao João, sem tentar fazer o carro deslizar, o que não faria mesmo. Esses carros valem muito dinheiro, mas há algo a ser dito sobre um carro com tanto torque.
A maneira como ele sai das curvas é simplesmente maravilhosa e você não precisa se preocupar muito com isso. Bom, deixa eu te dizer, pode até ser que quando você leva isso ao limite, ele se torne um verdadeiro terror. Mas para aproveitar, você não precisa fazer isso. Ele está indo muito bem nessa estrada, com uma boa aceleração, longe dos limites pelo que senti do carro, e dirige de forma absolutamente maravilhosa. Quem disse que o Mangusta é tão terrível? Bom, eu acho que eles podem até ser terríveis, mas só se não estiverem bem ajustados. E me avisaram sobre isso, e felizmente agora tenho muitos amigos na comunidade de Tommaso. Mike Miller, Mike Drew, Derek Williams, enfim, Mike Miller. Quando falei com ele, ele faz parte do clube e eu disse que queria muito fazer um vídeo sobre um Mangusta. Ele disse: você precisa gravar o carro do John, porque quando eles não são bem acertados, realmente não são muito agradáveis, mas o dele é um dos melhores, se não o melhor para dirigir no Reino Unido. E só posso dizer que ele deve estar certo, porque eu simplesmente amei. Falei ao João que quero muito um, mas custam entre 300 e 400 mil libras, então nunca vou conseguir comprar. Estou pensando em comprar um Pantera, mas falarei mais sobre isso em alguns dos próximos vídeos. Então, tirando a embreagem dura e o câmbio um pouco complicado, é um carro realmente agradável e bem fácil de dirigir. Eu realmente adorei. Se você tiver outro de Tommaso para eu avaliar e que seja seu, entre em contato. Procura um Longchamp longo, um Villa Longa ou Vallelunga. Já fiz todos os Panteras, os primeiros, passando pelos intermediários, até os mais recentes. Já fiz o Mangusta e o Deauville. Se tiver algo mais para eu fazer, entre em contato. Adoraria fazer um vídeo sobre ele. E também, se você tiver outro carro que acha que seria uma boa opção para o canal, entre em contato. Muito obrigado, João, por trazer isso aqui. Foi absolutamente incrível. O YouTube geralmente faz um bom trabalho ao sugerir um vídeo interessante para assistir em seguida. Então, se houver qualquer interesse, por favor, assista ao próximo vídeo. Isso realmente me ajudaria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.